O ventilador é bem barulhento. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. E hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. E nós estamos aqui para mais uma Escola de Discípulos. Escola de Discípulos. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Na verdade, nós estamos quase acabando já o livro de Eclesiastes, né? Nós estamos no capítulo 12. Mas para começar, vamos dar uma boa noite para todos os nossos irmãos e amigos de todos os lugares. Amém? Boa noite, Patrícia Araújo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povão amigo da Praia Grande. Praia Grande. Olha a minha sobrinha, Rafaela. Boa noite, Rafaela. Paz de Jesus. Um abraço para os meus irmãos aí da Praia Grande. Um abraço para o meu povão amigo de São Vicente, da nossa irmã Magali. Boa noite na paz de Cristo, os meus irmãos de Cubatão, da Igreja Rema, aí presencial. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um abraço para o povão amigo de Santos. Um abraço para o povão amigo do Guarujá. O povão sempre abençoado. Um abraço para o povão amigo de Bertioga, Litoral Norte. Um abraço para o Litoral Sul, até a cidade de Cajati, né? Cajati, Jacupiranga, Juquiá, vários lugares ali, né? Boa noite, Bete. Boa noite da paz de Jesus. Boa noite, pastora Renata. Boa noite na paz do Senhor Jesus, pastor. Que benção. Estamos juntos aí na área, Deus é bom. sendo abençoado por todos vocês. Amém. É uma alegria ter vocês aqui nessa noite. Nós já vamos já começar com a aula de Eclesiastes, né? Capítulo 12. Já pode deixar aberto aí o capítulo 12. É o último capítulo, né? É o que nós estamos estudando. Bem, vou recapitular um pouco para vocês entenderem onde nós estamos, né? 12, quanto, pastor? Espera um pouquinho só. Nós vamos começar no versículo 9. Versículo 9, tá? O capítulo 12 de Eclesiastes, ele tem como tema o seguinte: preparando-se para a partida. Boa noite, Adelso Magalhães. Boa noite, Meire. A paz de Cristo aí para a turminha toda aí. Amém? Preparando-se para a partida. Aí nós estudamos o primeiro tópico, uma descrição real da velhice, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Aí nós passamos por vários pontos e paramos aqui. Nós vamos agora para o segundo tópico desse capítulo. O tópico é esse: uma apresentação honesta do pregador. Versículo 9 ao versículo 12. Uma apresentação honesta do pregador. Vai do versículo 9 ao 12. Amém? Então já prepara aí, porque nós já vamos já ler versículo 9 ao versículo 12. Vamos por parte, na verdade, né? Bem, começando, lembrando os irmãos, boa noite, Zana, boa noite, Magali. Quanto tempo que eu não te vi aqui. Ó, até combinou, tá vendo, Magali? Quanto tempo que eu não te vi aqui, hein? Mas quem é viva sempre aparece. Ana Magalhães está atrasada, hein, Ana? Está atrasadíssima, Ana Magalhães. Adelso, dá um puxão na orelha aí na Ana, porque ela chegou atrasada, viu? Que foi, Renata? Gosta de ficar no pé da Ana, coitada. Ela sempre tá junto. Ela sempre é a primeira a chegar, né? Ela chega um dia atrasada, pega no pé dela. Pega no pé dela.
Tadinha da Ana. É uma vez. Eu ainda mando o marido dela puxar a orelha dela. Sou folgado, viu? Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que ela sabe que é brincadeira, né? Ela não leva pro coração. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, nós vamos entrar no comentário. O ônibus atrasou, Renata. O ônibus da Ana atrasou. Fica batendo perna, né, Ana? Gosta de bater uma perninha, né? O ônibus atrasou. Vamos lá, pessoal. Nós vamos agora entrar na introdução do tópico. Uma apresentação honesta do pregador. Tá certo? Tá? A introdução diz assim, olha. Lembrando que nós estamos lendo um livro, um comentário bíblico. Tá? Nós estamos lendo um livro e comentando em cima do comentário bíblico. Estou facilitando para vocês, né? Estou trazendo informações e facilitando para vocês. Esse é o meio que eu faço para vocês poderem adquirir mais conhecimento. Amém? Quem encerrar comigo até o versículo 14, que talvez seja a semana que vem, amém? Conseguiu ler um livro inteiro de comentário bíblico. Amém? Nós lemos todo o livro, de ponta a ponta, o comentário bíblico de Eclesiastes, né? Então, é um negócio muito tremendo. Vamos lá. Introdução. Michael Elton diz que a seção final fornece uma breve nota biográfica do pregador, um elogio, uma advertência e um sumário da mensagem do livro. Então, veja bem, no versículo 9 e versículo 10, mostra uma breve nota biográfica do pregador. O versículo 11 mostra um elogio. O versículo 12 mostra uma advertência. E o versículo 13 e 14, um sumário da mensagem do livro. Tá? Esse é o Michael Elton que dividiu dessa maneira. Philip Ryken diz que o autor de Eclesiastes escreveu com lucidez, maestria e integridade. Assim, seu livro instrui a nossa mente, comove o nosso coração e nos guia na sabedoria de Deus. Amém? Então vejamos, vamos ver lá. Versículo 9, Eclesiastes 12, versículo 9. Todo mundo aí lendo Eclesiastes 12, versículo 9. Diz assim: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Então está aí o versículo 9. Tá? E esse versículo 9 é o primeiro ponto desse tópico. Um pedagogo profundo, um professor profundo. Né? Um pedagogo é um professor profundo. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando, vamos lá, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. O mesmo autor de Eclesiastes é o mesmo autor de Provérbios. Então, o autor de Eclesiastes é o mesmo autor de Provérbios, que é o rei Salomão. Tá? O pregador assemelha-se a Moisés em seu interesse didático. Você pode conferir lá, Deuteronômio 6, versículo ao 9. Eu não vou ler aqui porque é muita coisa, né? Tá? Mas depois você pode ler lá. O pregador assemelha-se a Moisés em seu interesse didático. Você confere em Deuteronômio 6, do 1 ao 9. E também a Davi. Você pode conferir em 2 Samuel 1, versículo 18, Salmo 34, versículo 11 e Salmo 51, versículo 13. Você pode também conferir lá. Tá? Ele também se assemelhou a Davi. Ele também se assemelhou a Josafá. 2 Crônicas 17,
versículo 7 ao versículo 9. Também se assemelhou a Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Fica aí meu boa noite para a missionária de Leusa, meu boa noite para Cristina Espósito, para toda a família aí, que Deus abençoe. Fico feliz de saber que a Cristina está bem melhor e logo, logo já está voltando às atividades na igreja, né, Cristina? Graças a Deus, fiquei feliz aí do que você passou para Renata. Deus abençoe, viu, filha? E há muitos outros líderes israelitas. Obviamente que o interesse do pregador era muito mais do que ensinar o conhecimento ou o acúmulo de fatos. Seu propósito era pastoral e não apenas profissional. Amém? Então o pregador, que é o Salomão, né? Ele também tinha uma função pastoral em relação ao povo de Israel. O pregador foi um investigador cuidadoso, revelou diligência e profundidade na pesquisa, fez sua apresentação com ordem e perícia. Seu trabalho foi uma obra de arte. Seu método para transmitir conhecimento ao povo foram os muitos provérbios. Quer dizer, ele usou os provérbios para revelar todo o seu conhecimento. Tá? Os muitos provérbios, com grande variedade de significados. Concordo com Walter Kaiser Jr., quando diz que o material apresentado pelo pregador neste livro não é o palavrório de um experimentador, nem as reflexões de um homem incrédulo. Tá bem? Então eu chego à conclusão aqui, tá, que Salomão, amém, passou tanto o livro de Eclesiastes como o livro de Provérbios com profundidade de ensino. Né? Ele era profundo nos seus ensinamentos. Ele era um professor, né? Um mestre profundo. Conhecia o que falava com profundidade. Né? Afinal de contas, ele era o homem mais sábio da terra. Né? Toda a sabedoria, amém, que o homem podia ter, Deus deu para ele. Então tá aí, o primeiro lugar, o primeiro ponto que nós estudamos, fala que Salomão era um pedagogo profundo, um professor com profundidade. Amém? Segundo lugar, um escritor habilidoso. Um escritor habilidoso. Aí vem o versículo 10, que é dividido em duas partes. Tá? Um escritor habilidoso é a primeira parte, que diz assim: procurou usar palavras agradáveis. Procurou usar palavras agradáveis. Mostrou a habilidade dele, amém? Sabendo colocar as palavras aonde pudesse alcançar os corações, amém? De uma maneira agradável. Então vamos lá. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. As habilidosas palavras do pregador tinham o poder de deleitar e penetrar, uma vez que eram palavras refletidas e prudentes. Não basta comunicar a verdade, é preciso fazê-lo com elegância, eloquência e profundidade. Amém? Tem que saber falar a verdade. Tem que ter jeitinho para falar a verdade. Amém? Tem que ir, sabe, de uma maneira sutil. A verdade, às vezes a gente fala com grosseria, a gente não consegue alcançar os corações. Amém? Mas quando a gente fala de maneira mansa, tranquila, amor, né? Com amor, expressando amor principalmente, a gente consegue alcançar os corações. Né? Fazia com elegância, eloquência e profundidade. Salomão, ao escrever esta robusta obra, não foi um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Não lidou com amenidades, mas com a própria essência da vida. Não usou um palavrório rasteiro, mas um vocabulário erudito, adornado de palavras agradáveis. Amém? Salomão tinha habilidade no escrever, no falar. Amém? Por isso ele tinha um alcance muito maior. Ele alcançava corações, amém? Pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de escrever. Amém? Quem é que não gosta dos provérbios? Né? Quem é que não gosta de ler provérbios?
Todo mundo gosta de ler Provérbios, assim como gosta de ler o livro de Salmos. Então esse é o segundo ponto. Salomão foi um escritor habilidoso. É a parte A do versículo 10. A parte A do versículo B, a parte B do versículo 10 de Eclesiastes 12, fala que Salomão é um escritor confiável. Por quê? Olha o que diz aqui. E tudo o que escreveu é verdade. Salomão tinha compromisso com a verdade. Amém? Ele tinha habilidade para escrever, para falar. Amém? Mas Salomão procurou, amém, estar comprometido com a verdade. Na hora de escrever, era a pura verdade que ele procurava passar para o povo. Amém? Então, que Deus possa falar melhor ao nosso coração. Será que nós temos sido pessoas da verdade? Temos falado de uma maneira confiável? Amém? É uma boa coisa, uma boa lição para a gente aprender. Vamos lá. É escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do pregador não tinham só o propósito de deleitar, mas também de confrontar. Não tinham apenas beleza retórica, mas também tinham o propósito de gotejar a sã doutrina e conduzir à retidão. Amém? A palavra de Salomão procurava levar o povo a um alinhamento com Deus, né? Um alinhamento com a palavra. Vamos lá. A teologia é a mãe da ética e a sã doutrina é a mãe da retidão. Concordo com o Michael Elton. Se o pregador desse maior atenção à forma, às expensas do conteúdo, perderia o apoio de Deus. Ser reto e ao mesmo tempo desagradável é tolice. Porém, ser agradável sem retidão é charlatanismo. Amém? Então precisa ter retidão e ser agradável. Precisa ser agradável e ter retidão. Andar na verdade. Amém? Aleluia. Um abraço aí para sua amiga Cristina. Que Deus abençoe a vida dela. Amém? Se quiser colocar o nome dela, pode colocar o nome dela aí, que a gente cita o nome dela aí, né? Um abraço para ela na paz de Cristo. Vamos lá. Quarto ponto, pastora Renata. Versículo 11, a parte A do versículo 11 diz assim. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Aleluia. Olha que coisa tremenda, pessoal. Amém? Que alegoria que ele usou, né? Que figura que ele usou. Achei muito interessante, né? Aleluia. Dona Cristiane, seja bem-vinda, Dona Cristiane, e Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Quarto lugar, o ensinamento transformador. É o versículo 11, a parte A. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas. O aguilhão era uma vara longa e pontiaguda usado para estimular o animal. Era o cajado do pastor, né? Sempre que o animal fazia corpo mole, era despertado pelo aguilhão. Amém? O aguilhão. A continuar sua marcha sem esmorecer no seu trabalho. Philip Hayek diz que o aguilhão não foi feito para ferir um animal, mas para infligir uma dose suficiente de dor a fim de obter a sua plena cooperação. Era um cutucão, né? Amém? Assim como o pastor usa o cajado para fazer as ovelhas andar, amém? A expressão é a mesma aqui. O ensinamento do pregador é como um aguilhão que pica a consciência de seus leitores, despertando-os para viverem dentro da vontade de Deus e jamais esmorecerem na execução do seu trabalho. Amém? É tão bom quando a palavra de Deus nos desperta
A palavra de Deus nos confronta, né? Amém? É um verdadeiro aguilhão. Faz a gente andar para frente, para a gente não recuar, né? Então a palavra de Deus, quando ela vem para nos confrontar, não é para desanimar a gente, percebe? É para a gente poder caminhar, ter ânimo e voltar a caminhar, porque às vezes a crise, os problemas querem nos parar, querem nos brecar, amém? Aí Deus usa a palavra e ela vem como um cajado, né? Vem como um cajado e o pastor vem, fala a palavra e toca no coração e toca na vida da ovelha. Amém? Isso é muito interessante, né? O ensinamento do pregador é como um aguilhão que pica a consciência de seus leitores. Eu já li isso aqui, né? Já encerrei essa parte. Vamos para o quinto ponto. Para o quinto ponto. O ensinamento inspirado. Tá? Esse aqui é o Eclesiastes 12, 11b. Né? 11b. O 11a, eu falei 11a, não falei? O quarto ponto? Falei, acabei de falar agora. Esse aqui é o quinto ponto. É a parte B do versículo 11. Amém? A parte B do versículo 11. Que diz assim, olha. O ensinamento inspirado, dadas pelo único pastor. Aqui diz aqui, ó. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ter pastores humanos, né? Mas eles são apenas servos do verdadeiro pastor. Amém? O crente tem um pastor de verdade. É o Senhor Jesus. Esse é o seu verdadeiro pastor. Os pastores humanos são apenas uma figura, uma representação. Amém? Eles têm, nós como pastores temos a responsabilidade de guiar, dirigir, ensinar o povo, amém? E conduzir o povo, né? Mas por trás do pastor humano tem o pastor, amém, divino, que é o Senhor Jesus Cristo. Você entende dessa maneira, pastor Renata? Sim, lógico. Então vamos lá. Esses ensinamentos não emanaram do pregador, mas do único pastor que é Deus. Eles foram dados sob inspiração divina. Seus ensinos não são mera filosofia humana, são inspirados pelo próprio Deus. John MacArthur diz corretamente que o sábio de Eclesiastes faz questão de dar o crédito a quem realmente merece toda a honra, glória e louvor. O supremo pastor e guia do seu povo. Esse eu faço questão de ler, né? Salmo 23, versículo 1. A pastora Renata vai ler. Glória Tá? a Deus. E eu vou ler Salmo 80, versículo 1. Boa noite, Ramos. Saudade de você, Ramos. Fazia tempo que eu não vi o Ramos. Você tá bonzinho, Ramos? Seja bem-vindo, meu irmão. Salmo 80, versículo 1 e Salmo 23, versículo 1. Pode ler, pastor? Pode ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Se você tem o Senhor Jesus como teu pastor, amém? Então você é uma pessoa plenamente suprida. Amém? Esse é o versículo 1 do Salmo 23. Jesus é aquele que nos supre em todas as áreas da nossa vida. Desde a espiritual até a material. Amém? Não falta nada para quem tem Jesus como pastor. Tá? Olha o versículo 1 do Salmo 80. Versículo 1 do Salmo 80. Olha o que diz. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Amém? Tu que guias o teu rebanho. Quem está guiando, direcionando a igreja, que é o rebanho do Senhor, é Jesus. Jesus está guiando, amém, o rebanho. Né? A igreja local tem o pastor humano, mas por trás do pastor humano tem o pastor divino. Amém? É a esse que nós temos que obedecer. Né? Vamos lá. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. E essa visão aqui
amém, foi repassada para Isaías, quando você lê Isaías capítulo 6, amém? Tu que está sentado no trono, que fica sobre os querubins, aleluia. Presbítero Rogério, boa noite na paz de Cristo. Jesus é o nosso verdadeiro pastor, amém? Aleluia. Como é bom ter um pastor, né? Como é bom saber que o nosso pastor humano está submisso ao pastor divino, Amém. né? É muito bom. A gente tem que andar alinhado com o pastor divino, porque o dono do rebanho é o Senhor Jesus. O dono da obra é ele. Não é? Sabe, às vezes a gente abre a igreja, cumprindo uma missão que Deus nos dá, né? A gente abre a igreja, tá? Mas não é porque a gente abriu a igreja, nós temos o título de pastor, significa que nós somos o dono da igreja e o dono do rebanho. Se engana quem pensa assim, amém? Não, meu irmão, o dono da igreja é Jesus, o pastor da igreja é Jesus, a gente é apenas servo, a gente é tão servo como qualquer um, como qualquer um dos irmãos que estão dentro da igreja. O que difere é a responsabilidade, né? O pastor tem a sua responsabilidade, mas cada crente também tem a sua responsabilidade, amém? E todos se sujeitam ao grande pastor, que é o Senhor Jesus, o pastor da igreja. Vamos lá. Eclesiastes não é apenas sabedoria antiga e atual. Não é apenas sabedoria prática e pessoal. Não é apenas sabedoria bela e verdadeira. Enfim, Eclesiastes não é apenas sabedoria humana, mas divina em sua essência e origem, inspirado pelo próprio Deus que conduziu o autor da obra, né? Isso está de acordo com o que diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vou repetir, movidos pelo Espírito Santo. Como é bom ser movido pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Há quanto tempo você não sente o mover do Espírito na tua vida, hein, meu irmão? Olha, é bom você, amém, rever aí a tua vida com Deus, né? Aleluia. Todos nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Na mesma toada escreve o apóstolo Paulo: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Amém? Então tá aí, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é muito útil para o ensino. Todo o ensino do cristão está na Bíblia, está na palavra de Deus, tá? Aleluia. Ela é útil para o ensino, mas não é só para o ensino, não. Ela também nos repreende, ela também nos corrige, tá? Ela também nos educa na verdade ou na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja maduro, amém? Perfeito, maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? Quem nos habilita é o Espírito Santo por meio da palavra. Aí está a importância da tua devocional, né? Aleluia. Eu tenho batido muito nessa tecla da questão da devocional diária. É o momento da tua oração e da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te aperfeiçoando. Na medida que você vai orando e lendo a Bíblia, você vai sendo aperfeiçoado. E aí o que acontece? Você será habilitado a fazer qualquer tipo de boa obra, boas ações, boas atitudes. Amém? A autoridade do ensino do pregador não procede da terra, mas do céu. Não vem do homem, mas de Deus. O pregador não cria a mensagem, transmite-a. Amém? É um facilitador. A mensagem é de Deus. Nós apenas facilitamos. Amém? Aleluia. Então,
Não adianta intitular algum pastor ou algum pregador de grande pregador, de grande pastor. Amém? Porque, meu querido, nós somos tudo, sabe? Sabe o quê? Facilitadores. Amém? O grande pregador é o Espírito Santo. O grande pastor é o Senhor Jesus. Essa que é a verdade. Amém? Vamos lá. Ele não é dono da mensagem, mas servo dela. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém? E às vezes o pregador acha que ele está abafando com a sua palavra, né? Amém? Olha, querido, quando o homem prega o que ele pensa, o que ele acha, Deus não tem compromisso nenhum com ele. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Então, se você quer ser um pregador, você quer falar a palavra, então fale a palavra de Deus de uma maneira pura, da maneira que ela é. Não invente, amém? Não fica aí fazendo malabarismo dentro da palavra. Amém? Fala o que realmente a palavra está dizendo. Amém? Seja honesto com a palavra. Vamos lá. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. Nas palavras de Michael Elton, diz assim: embora as palavras do pregador sejam o resultado de suas próprias reflexões, elas são também palavras de Deus. Assim temos aqui a doutrina da inspiração. Amém? Aleluia. Ele foi inspirado por Deus para escrever Eclesiastes, escrever o livro de Provérbios, né? Ele foi inspirado por Deus. Corrobora com esse pensamento Walter Kaiser Jr. quando escreve: a reivindicação do pregador é que a sabedoria em Eclesiastes vinha de Deus numa revelação, tal como a palavra do profeta também era dada por inspiração divina. O pastor de Israel, no Salmo 80, versículo 1, é a fonte real das palavras do livro de Eclesiastes. Amém? Não é o cinismo, nem o ceticismo, nem o mundanismo, nem qualquer uma dessas fontes. Ele deu as ideias, enquanto também ajudou Salomão na composição de Eclesiastes. Amém? Aleluia. Eu vou parar aqui nesse quinto ponto. Aleluia, porque esse ponto aqui foi muito tremendo, né? Como é bom a gente receber uma palavra revelada de Deus, né? A palavra rema quer dizer exatamente isso, palavra revelada, palavra inspirada de Deus. Amém? Quando Deus traz uma revelação dentro da sua palavra. Amém? Aleluia. A palavra em si já tem a sua própria revelação. E às vezes o Espírito Santo amplia essa revelação. Traz o entendimento e uma luz para a palavra que ela fica gigante diante de nós. Amém? E ela vem e bate profundamente no nosso coração. É a palavra rema, é a palavra revelada, é a palavra inspirada. É a palavra que vai mudar a minha vida, que vai moldar a minha vida. É a palavra que vai transformar a nossa vida. Essa que é a verdade. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração, que você possa estar aberto para receber as revelações do Senhor. Que o Senhor possa falar juntamente ao teu coração tudo aquilo que Ele quer falar. Amém? Quando você abrir a Bíblia, ela possa ser ampliada para você. Você possa ter muita luz quando lê a Bíblia. Amém? E essa luz se torna uma revelação, se torna a palavra clara para você. Que Deus fale melhor ao teu coração e que você receba da parte de Deus tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Aleluia. A semana que vem a gente já encerra esse ponto e vamos entrar aí na reta final, né? A reta final do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Capítulo 12. Vai ficar faltando só o versículo 12, né? Aleluia. Olha, que Deus fale melhor ao coração de vocês. Pastora Renata, quer fazer algum comentário? Não, tá tudo Tem bem. alguma coisa para vocês aí? Não, tá tudo bem, já falou. Já. Foi bom. Ótima palavra. Então tá aí, ó.
Aprendemos hoje que Salomão, diante de Eclesiastes, foi um professor profundo. Amém? Aprendemos que Salomão foi um escritor habilidoso. Aprendemos também que Salomão foi um escritor confiável. Aprendemos também, amém, que seus ensinos foram ensinos transformador. Amém? Aprendemos também que os seus ensinamentos foram inspirados. Amém? Salomão recebeu a revelação do próprio Deus, a inspiração e a revelação do próprio Deus. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um, e a semana que vem a gente vai encerrar aí o versículo 12, né? O versículo 12. Não sei se eu vou conseguir encerrar o capítulo, né? Tá? Mas se der tempo, a gente encerra o capítulo. Nem que a gente pegue um pouco a mais. Tá certo? Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Que Jesus venha tratar diretamente com o coração de cada um. Tá bom? Foi um prazer estar junto com vocês. Rafaela, aparece sempre aí, tá bom? Tamo junto aí, tamo na área. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Tá certo? Um abraço pro meu amigo Clever. O Clever, um abraço para ele. É Clever? Eu chamo ele de Clever. E os coelhinhos, Rafaela. Um abraço dos coelhinhos aí, viu? Um mais bonitinho do que o outro. Que Deus abençoe. Meus irmãos, a paz de Cristo para todos vocês. Tá bom? Amanhã terça-feira, estamos em Cubatão, na Escola de Discípulo Presencial, e a quinta-feira aqui em Santos. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Faltou a oração da pastora Renata, né? Pastora Renata não orou. Vai orar agora. Pode orar, pastora Renata. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse estudo da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, guardar a tua palavra no coração, Senhor, e colocarmos também em prática. Abençoa cada irmão, cada irmã que participou deste estudo bíblico, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do pastor Valmir, que o Senhor continue dando graça para o teu servo, dando inspiração, que o Espírito Santo continue, Senhor, fortalecendo cada irmão, cada irmã, Pai. Nos dê uma noite de sono, nos dê uma noite de paz e de tranquilidade. Queremos te agradecer e te louvar no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até semana que vem.